Sejam muito bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. Hoje, para mais um dia em que nós vamos falar do tema ou do tópico por que o alumínio não enferruja. Vamos fazer uma introdução, falar da diferença fundamental entre a corrosão do ferro e do alumínio, o segredo do alumínio, por que a camada de óxido é tão eficiente, é uma questão. Outra questão, arranhou o alumínio, a camada se regenera, logicamente. O alumínio nunca se corrói, tá? É outro questionamento. E uma breve conclusão nesse nosso bate-papo, tá? Nessa nossa introdução, afinal, o que é enferrujar? Ou seja, antes de começar a explicar por que o alumínio não enferruja, vamos esclarecer um ponto. Enferrujar, tá? Como nós estamos vendo aqui, é um processo químico específico do ferro e ligas ferrosas, como aço comum, por exemplo. Aqui nós temos uma peça de ferro enferrujada, tá? A ferrugem, ela é o resultado da oxidação do ferro na presença de oxigênio e umidade, ou seja, na presença de oxigênio e água. E isso forma óxidos hidratados, como você está vendo aqui. O óxido de ferro mais moléculas de água, ou seja, de umidade. Então isso é que é a ferrugem, tá? Ou seja, são aqueles pós alaranjados que nós estamos acostumados a ver, que se soltam da superfície. Então, antes de falar porque o alumínio não enferruja, é importante falar o que é enferrujar, como nós estamos vendo aqui, tá? Já que entendemos o que é enferrujar, a gente ressalta que o alumínio ele corrói, mas não enferruja, tá? Por quê? Porque a ferrugem é algo exclusivo do ferro, conforme nós vimos, dos ferros e das ligas ferrosas. O alumínio ele é agredido, ele é corroído principalmente por ambientes agressivos que nós vamos ver lá na frente. E um deles é o ambiente com cloro, ou seja, com íons cloretos, tá? Então ele é corroído pela uma forma, aqui tem pequenos pittem, aqui tem outros pittem maior. Esse pittem é exatamente furos, né? Furos. Então o alumínio ele é agredido dessa forma, mas não por oxidação, né? Perdão, não por enferrujamento, mas sim por oxidação através dessa corrosão, dessa agressão de determinados ambientes que agridem o alumínio. A diferença fundamental entre a corrosão do ferro e do alumínio está exatamente no comportamento de seus óxidos, né? Ou seja, na forma como cada metal reage com o oxigênio e no tipo de camada que essa reação produz. Então não é uma coisa igual, tá? Um forma uma camada de um tipo, outro forma de outra. Por exemplo, o ferro, ao oxidar, ele forma esses óxidos porosos aqui que você está vendo, que são frágeis, né, como o óxido de ferro. Esses óxidos eles se soltam fáceis da superfície. Isso aqui é o óxido de ferro. Ou seja, cria essa camada, ela é frágil e porosa, ela é retirada, ela é solta, mais corrosão no metal exposto, mais camada, mais corrosão, mais camada, até que o material ele realmente se degrada. Então isso a forma do ferro se oxidar. Como resultado desse tipo de oxidação do ferro, o processo de corrosão avança indefinidamente, formando ferrugem, até que provavelmente acaba até o material por inteiro, como nós já estamos acostumados a ver, tá? Por outro lado, o alumínio, ao oxidar, ele forma um óxido de alumínio, ou a gente chama de alumina, que é uma camada, um óxido extremamente estável, né? Extremamente estável, muito aderente e protetor. Por exemplo, se aqui você tem um alumínio limpo, digamos que ele foi fabricado, está limpinho, mas à medida que ele é retirado do processo, ele já cria uma camada de óxido, tá? Esse óxido de alumínio. Então o alumínio ele é oxidado, tá? Então, como resultado, ele oxida da mesma forma que o ferro, o materiais ferrosos. Porém, o alumínio ele se autoprotege e a oxidação para rapidamente. Essa própria camada, como nós vamos ver, é que é a proteção do alumínio. A própria oxidação a própria oxidação é a proteção do alumínio. Vamos falar então de alguns segredos do alumínio. Mas antes de continuar, eu queria só um breve parênteses, que se você chegou aqui no canal e está conosco e viu que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, no nosso portal. É muito importante, você deixa seu gostei ou não gostei, faz parte, isso é importante. O importante mesmo é a sua participação de uma forma ou de outra, porque isso faz a gente continuar existindo aqui nesse espaço, tá? Vamos em frente. Aqui está o ponto mais importante dessa explicação porque o alumínio não enferruja, tá? O alumínio, ele forma uma camada espontânea em fração de segundos. É uma camada invisível de óxido de alumínio, que é essa camada aqui, tá?
assim que entra em contato com o oxigênio, essa camada é formada instantaneamente. Mesmo que o metal exposto, quando ele é exposto, o oxigênio comece a atacar, mas enquanto o oxigênio começa a atacar essa camada aqui de passivação, ela já está formada. Ele não tem tempo de agredir o metal base do alumínio, tá? Essa camada que você está vendo aqui, ela tem algumas características ímpares, as características próprias dessa camada. Que, primeiro, ela é muito fina, ela tem de 2 a 5 nanômetros, é coisa muito estreita, muito fina, invisível, né? Então, é muito estável, como nós vimos, é muito aderente, né? Ela não se solta como o óxido de ferro, ela interrompe a oxidação, ela se forma e ao mesmo tempo serve de interrupção, ela não deixa a corrosão progredir, tá? Então, é exatamente essa camada aqui que você está vendo, tá? Ou seja, o alumínio, ele oxida muito rapidamente, tá? Mas essa oxidação, ela se torna uma armadura, como nós estamos representando aqui por esse símbolozinho. É como se ela se oxida, mas ela cria um escudo, que é exatamente essa camada passivadora, essa camada que se forma aqui, que é exatamente o escudo que protege o alumínio de continuar se oxidando, tá? E esse fenômeno, como nós estamos vendo aqui, esse fenômeno dessa camada fina, ultra resistente e protetora, que se chama de passivação, ou seja, é a passivação que é a oxidação protetora, ok? Pois bem, nós temos que pensar da seguinte forma quando a gente fala em segredo do alumínio. O alumínio, ele se protege oxidando. Aí você fica, mas é contraditório. Ele se protege oxidando. Ele se protege oxidando. Mas essa oxidação é que trava o processo logo no início, é que estanca o processo de oxidação. Imagine você que você tem aqui o metal do alumínio exposto. Você passou algum objeto, rapou, você tirou a camada de óxido, né? Imediatamente o oxigênio começa a atacar, mas imediatamente a camada está feita. Ou seja, o alumínio não chega a ser agredido pelo oxigênio, porque no momento que o oxigênio está atacando, já está formada a camada de óxido de alumínio, tá? E a consequência é essa daqui, você tem o metal do alumínio, e já com a camada de passivação assim, essa camada transparente de passivação, com essa indicação de que o oxigênio não tem mais vez, ele não vai mais atacar, tá? É isso que acontece, esse segredo do alumínio. Agora, por que essa camada é tão eficiente, né? Por que ela é tão eficiente? O óxido de alumínio, o Al2O3, que é a alumina, né, que é usada em refratários, é um material cerâmico com estrutura cristalina extremamente densa, né? Você tem aqui a estrutura do óxido de alumínio, onde você tem um peso molecular, uma massa molecular de 101,96. Isso é a junção do peso molecular dos 2 átomos de alumínio, mais os 3 átomos de oxigênio, tá? Então ela é muito densa, essa camada. Então ela tem propriedades importantes que fazem com que ela seja tão eficiente. A primeira delas, densidade alta. Essa densidade alta dessa camada impede que o oxigênio e a água atravessem essa camada, apesar dela ser extremamente fina, de 2 a 5 nanômetros, como nós vimos. A segunda razão, a segunda propriedade que faz ele ser eficiente é a estabilidade química. Essa camada de óxido de alumínio, ela praticamente não reage com substâncias comuns, ela fica intacta, tá? Outra característica, outra propriedade é o alto ponto de fusão, de 2050 a 2075 graus Celsius. Somado a esse alto ponto de fusão, é alta resistência a desgaste. Essa camada tem alta resistência a desgaste. E para finalizar, para concluir essa explicação, por que essa camada é tão eficiente, é que ela tem uma aderência forte ao metal, diferente da ferrugem que se solta, corrói e vai corroendo o metal, tá? Pois bem, agora imagina se você arranhou o alumínio, né? Você arranhou o alumínio, provavelmente você vai ter essa experiência na sua vida comum. A camada se regenera, não vai ter problema. Uma característica fascinante é exatamente essa, que a camada ela é autorregenerativa, a camada de óxido de alumínio que se forma, tá? Se você risca, por exemplo, aqui, nós temos aqui um risco ou uma lixa no alumínio, né? Ele risca. O que acontece? A camada é removida localmente, tá? O metal fica exposto ao ar. Mas em frações de segundo, a camada se forma novamente, ela se forma de novo. Você sai de uma situação, mas em frações de segundo, ela já está desaparecendo, muito embora o oxigênio esteja tentando agredi-la aqui. O que acontece é que ele não vai conseguir, simbolizando aqui que ele vai tentar agredir, mas a camada já está reposta, ou seja, o material, o alumínio já está intacto, né? E ela não consegue
penetrar na camada de óxido, né? É por isso que a gente fala que o alumínio ele permanece protegido mesmo após, né? Mesmo após alguns cortes, dobramentos ou abrasão leve no alumínio, tá? Vamos ver então essa questão. O alumínio nunca corrói, né? A gente falou na nossa introdução, nunca corrói. O alumínio pode corroer sim, mas de formas muito específicas, né? E geralmente bem mais lenta do que o ferro. Por exemplo, aqui nós temos alguns ambientes, né, capazes de danificar a camada passiva de óxido do alumínio, tá? A primeira delas é o pH muito alto, ou seja, tem o pH alto, soluções altamente alcalinas. Por quê? Muito acima de 7 você torna a solução alcalina, muito abaixo de 7 torna a solução muito ácida. Então esse ambiente ele é capaz de agredir o alumínio, a camada passiva, tá? Ambientes marinhos intensos também agridem a camada de óxido de alumínio. O contato com íons cloreto, tá? Íons cloretos concentrados, isso aí é o que mais agride o alumínio, é exatamente esses íons de cloreto. E também águas paradas, né? Águas por longos períodos paradas. Como a gente falou aqui de contato com íons de cloreto, aqui você tem uma corrosão por Pitten, que é uma corrosão que ocorre em metais ou ligas, né, passivas, como inox, liga de alumínio e tudo mais. Essa corrosão por Pitten, ela é realizada, ela é passiva quando o alumínio tem contato com os cloretos. Então, normalmente, essa corrosão ela é efetuada por contato com cloretos. Ele é agredido por cloretos. É muito perigoso, principalmente em altas concentrações, onde ele é muito concentrado, tá? Então, o alumínio corrói sim, tá? Mesmo assim, essa corrosão que você viu ali por Pitten, ela tende a ser localizada, como a gente viu, é lenta e não destrutiva como a ferrugem do ferro. É totalmente diferente, tá? Essa condição. A gente, para concluir esse nosso bate-papo, a gente vai apresentar novamente algumas coisas que fazem com que o alumínio não enferruje. O alumínio não enferruja por quê, né? Primeiro, a ferrugem é uma corrosão específica do ferro, como nós vimos. Segundo, o alumínio ele forma uma camada ultrafina, aderente e estável de óxido, que se torna um escudo, uma barreira para a entrada de novos oxigênios e novas umidades. Ele não permite. Terceiro, essa camada ela impede avanço da corrosão. Você agrediu o alumínio, riscou, você expôs o metal base, mas em frações de segundo ela já impediu de novo, ela já se formou e impediu o avanço da corrosão. E outra virtude dessa camada é que, se danificada, ela se regenera espontaneamente e instantaneamente. Não é isso? Pois bem, por isso que o alumínio ele permanece íntegro e durável mesmo em ambientes agressivos, como nós vimos. Mesmo em ambientes muito agressivos, o alumínio ele é imperoso em muitas situações, né? Então essa combinação de propriedades químicas faz com que o alumínio seja um dos metais mais resistentes à corrosão do nosso dia a dia. Não é à toa que ele é usado em muitas indústrias, principalmente a indústria aeroespacial, né? O alumínio é usado lá com muita frequência. Uma observação para a gente encerrar. Da próxima vez que eu, você, ou todos nós, a gente olhar para um objeto de alumínio brilhante, intacto, a gente tem que lembrar que é graças àquela camada invisível de óxido que a gente tanto falou nesse nosso bate-papo. É ela a grande vilã dessa história toda, tá? Muito obrigado se você chegou aqui ou se você não chegou, mas muito obrigado por assistir o vídeo. E se você quer conhecer outros temas como esse, alguns temas que a gente tem tratado aqui, se inscreva no canal, deixa seu gostei. Por quê? Porque o próximo tema pode ser um assunto surpresa, inovação para você, talvez você não conheça. E se puder também nos ajude, né? Como que você nos ajuda? É compartilhando o vídeo, comentando o vídeo, tá? Isso é muito importante para a gente. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!